Amém. Pai, nós queremos te adorar, Pai, diante da tua grandeza, da tua fidelidade. Queremos render ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. Pedir ao Senhor que esteja no absoluto controle de todas as coisas na nossa vida e através da nossa vida, no que iremos fazer aqui, no compartilhar e partilhar a tua palavra. E agora, em especial, Pai, nós queremos apresentar a vida, meu Deus, da pastora Mônica, pastor Rogério, da dona Penha, todos os familiares, nesse momento tão difícil, Pai. Como a tua palavra nos ensina, há tempo de nascer, tempo de morrer, e nesse momento de partida, de separação do Manolo, que o Senhor mesmo console, conforte os corações, abrace, sustente na força do Senhor. Traga todo o ensino, porque a tua palavra diz que há mais sabedoria numa casa com luto do que numa casa com festa, Pai. E nós entregamos a nossa gratidão pela vida, a história inteira de Manu, mas principalmente, Pai, porque houve tempo hábil dele se encontrar com o amor, dele conhecer a Jesus e agora poder estar de volta para casa nos braços do Senhor. Obrigada por todos os que o Senhor dilatou o amor no coração para aprenderem a amar Manolo com teu amor, Jesus. Nós te louvamos por todas essas coisas, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, família Transbordo, obrigada, Lila, por essa acolhida. E vamos seguir aprendendo mais de tudo, dessa fonte inesgotável, que é a palavra viva do nosso Deus. E que esse seja um tempo do Espírito Santo nos conduzir mais uma vez naquilo que Ele quer falar intimamente ao nosso coração, e coletivamente, como povo da cruz, como povo de Deus. E eu vou continuar falando do único assunto que nos interessa. Só tem um assunto que nos interessa, o Evangelho do Reino, porque fazemos parte deste reino, este reino de amor. Fazemos parte deste reino do nosso Pai, fazemos parte desse chamado, né, que Ele nos tem dado. Eu caí, gente, aí? Será que eu caí? Caiu Foi não, tudo tá tudo preto ok que até... aqui. Tudo ok? Aqui que escureceu. Desse reino do amor que Ele nos chamou, né? Nós somos pertencentes a Ele. E também somos embaixadores desse reino. Temos uma única missão a cumprir. Então, eu quero falar sobre a supremacia de Jesus. Por quê? Por quê? Porque esse tempo que nós temos vivido, né? Esse universo tão vasto que o nosso Deus nos deu, com tantas coisas, tanta cultura, tanta sabedoria, tantos saberes, né? Hoje, numa intensidade muito mais rápida, a gente dá um clique, a gente acessa a cultura de qualquer povo, de qualquer nação, de qualquer país, a religião, como eles entendem a fé, a espiritualidade, tudo isso está muito acessível e, de repente, a gente tem aquela inclinação, porque a nossa carne busca isso, né? A nossa carne busca o tempo inteiro satisfazer a ela. O que for mais cômodo para a nossa carne, pode ter certeza, essa será a nossa inclinação. Por isso, a vida no espírito é uma vida de negar a nós mesmos o tempo todo. Porque se a gente vai encontrar uma filosofia de vida, onde a sua carne fica tão confortável, não tem combates, não tem confrontos, ali você se assenta, ancora e está de boa. Então, essa facilidade hoje aumentou muito isso. E dentro do nosso universo também, o gospel. Hoje, a facilidade com que, né, a palavra ela é deturpada, ela é tão, ela é tão sutilmente, sabe? Sutilmente, nas entrelinhas.
ela é mudada. Não é bem assim. Aquela mesma velha história, hein, Lila? Lá do Éden, não mudou não da serpente. Será que Deus falou foi assim, Eva? Mas Eva, Deus te ama. Ele te fez para ser feliz. Ai, você está com vontade de comer esse fruto, é tão lindo. Não deu água na boca? Por que não? Por que não? Por que não? Tem nada a ver. Essa conversa continua, só que agora ela está mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Para poder enlaçar, enredar o nosso coração, as nossas emoções. Por isso, a nossa sobriedade na palavra, ela nunca se fez tão necessária, tão urgente, tão crucial para mim e para você nesse tempo. Porque nós estamos no tempo, né, Zita, da preparação para a segunda vinda de Jesus. Jesus, o tempo todo, enquanto ele estava aqui, ele estava alertando. Está andando comigo? Fica esperto, hein? Vão vir dias que vão tentar enganar vocês, tá bom? Vão dizer, ó, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Opa, cai nessa não. Ele estava o tempo todo caminhando e ensinando. Vão vir os falsos profetas, vocês vão ver isso, vão ver aquilo. Tem um meme que diz assim, você vai ver tantas coisas ainda, mais ou menos assim, não é, Leila? Você vai ver muita coisa nessa vida. Jesus falava isso o tempo inteiro com seus discípulos. Vocês vão ver coisa, viu? Mas vocês vão ver coisa. Mas fica ligado, fica esperto. Eu já estou de antemão dizendo para vocês: não se afastem da fonte, da videira. Se vocês estiverem na videira verdadeira, vocês vão ser alimentados por ela. E vocês não vão cair em nenhum laço de engano, né? Tiago, em sua carta, ele vai alertar nos últimos tempos, as pessoas vão ter comichão no ouvido, sabe aquela coisa, aquela coceira, né, Zida? Não vai conseguir escutar, não vai conseguir discernir a sã doutrina, o evangelho puro e simples. Eles vão buscar para si gurus, doutores, que afaguem os seus egos, que massageiem o seu ego, que falem o que você quer ouvir. E o que mais tem hoje, de todas as formas espalhadas dentro desse nicho evangélico, gospel, são estes, né, falsos mestres que têm ensinado, distorcido o evangelho para o bel prazer do homem, para satisfazer o homem. A palavra do Senhor, ela é para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Na terra, na minha vida, na sua vida. A oração que Jesus nos ensinou, quando os discípulos pediram, né, ensinou a eles e a nós. Não sabemos como orar, né? João ensina seus discípulos a orar, ensina a gente também, Jesus. E Jesus, nessa oração, ele deixou bem claro que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é o reino dos homens, não são interesses dos homens, não é o comércio da fé dos homens, não é a fábrica de ídolos dos homens que somos para enredar as pessoas e manter cativas mentes e corações por ganância. Não é a minha vontade, a sua vontade, é a vontade do Pai, é ela que tem que prevalecer. E o evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho do reino, ele vem nos anunciando isso. Então, Paulo, em suas cartas, ele escrevia e ensinava o tempo todo para que pudéssemos fazer essa comparação, esse paralelo, essa diferença entre tudo que da cultura grega, tão cheia da filosofia, ali o berço da filosofia, né, com tantas ideias interessantíssimas, e ele vinha, entrava naquilo e trazia à luz que tudo aquilo era vã, vaidade, filosofia vã. Se Cristo não fosse o centro, se eles não conhecessem a vida, o Senhor da vida, tudo aquilo seria perdido, por mais que o homem, a inteligência do homem conseguisse alcançar coisas interessantes e discursar sobre elas.
Se Jesus não estivesse nesses assuntos, eles eram infrutíferos, como neblina que passa logo e não produz nada. Paulo também falava aos gregos, aos romanos e aos judeus, povo de Deus, porque também estavam enredados em outro tipo de engano, não nas filosofias ali conhecidas da época, mas presos na gaiola da religiosidade sem a compreensão devida da palavra. Era rito por rito, era a hipocrisia de coloca a carga no irmão, você tem que cumprir isso, 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 enquanto eu não faço. E tantas outras coisas que Jesus combateu nos dias dele. Paulo, em suas cartas, ele ensina muito sobre isso. Mas teve uma igreja em Lila, que nasceu em uma cidade, Colossos. Paulo escreve aos Colossenses, mas você acredita que Paulo não foi ele que fundou a igreja lá em Colossos? Não, foi um discípulo dele, Epáfras, que andou com Paulo, conheceu o evangelho através de Paulo, porque Paulo é aquele homem que nos ensinou, hein? Olha para mim, me imita, tá? Porque eu estou imitando Jesus. Segue ele. Eu estou seguindo ele. Quer vir atrás de mim? Tá achando interessante a minha vida? O que eu falo faz sentido para você? Pois é. É tudo de Jesus. Ele que é a minha fonte. Eu bebo lá, falo com você aqui. Quer vir? Então vem. Vamos seguir Jesus juntos. E esse é o verdadeiro líder, né, Lila? É aquele que não toma o amor do liderado para si. Né? Ele entendia, a noiva não é minha, a noiva é de Jesus. Eu vou cuidar dela, eu vou ensinar, eu vou amar, mas eu entrego a Jesus, é dele. Essa noiva, a igreja, o povo é dele. Ele diz: vem, vem, Jesus te ama, vem conhecer, vem se apaixonar, vem se render, vem se maravilhar, vem se entregar a ele. Tudo que você precisa é dele, é de Jesus. Mas nessa carta aos Colossenses, eu vou ler alguns versos aqui, no capítulo 2, a partir do verso 6. Certamente, Epáfras, né, encontrando com Paulo, talvez essa carta possivelmente foi escrita quando ele estava em uma de suas prisões em Roma, e ele escreve tanto para Colossenses, como a carta aos Colossenses, como aos Filipenses, e certamente ele teve notícias, né, de como aquele povo estava firmado em fé em Jesus, as boas notícias, né, que ele mesmo no capítulo 1 aí, depois se você quiser ler, você confere. Nessa carta ele vai dizer, né, Epáfras me contou da fé de vocês, né, e Paulo elogia e tal, mas Epáfras também contou das lutas que eles estavam passando ali, de como eles estavam sendo também enredados, seduzidos, né, por essas filosofias, tanto dos gregos como dos romanos, e também pelo engano religioso da religião, né, que prevalecia ali, judaica, o judaísmo com as suas questões equivocadas, porque Jesus veio e estabeleceu o tempo do cristianismo, do Filho de Deus, que manifestou toda a plenitude de Deus nele. E ele vem ensinar o andar com Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. E ele diz que todas aquelas práticas que vocês tiveram antes, né, do tabernáculo, do templo, do sacrifício com animais, de todas essas coisas, eram sombra. Elas eram sombras, símbolos, mas tudo se cumpre em Jesus. Ele agora vai ensinar como é que se faz de verdade, como ele quer ser adorado em espírito e em verdade, qual é o sacrifício que ele quer, um coração contrito. Para de trazer esses animaizinhos, isso não vai resolver mais. Jesus já derramou sangue, ele se entregou, então é um novo tempo, é a nova aliança. E o tempo inteiro Paulo tentando ensinar isso aos seus irmãos conservos, os judeus, o povo de Deus, porque eles estavam agarrados à lei, aos profetas, a Moisés, e Paulo estava dizendo, eles vieram, eles cumpriram o tempo, eles tiveram a importância no tempo, cumprindo a vontade de Deus, mas agora Jesus veio. Toda palavra apontava para ele, tudo era uma sombra, era uma simbologia
para anunciar Cristo, e ele veio, cumpre tudo nele, agora é o que ele disser que nós vamos fazer, como? É no modo dele, do jeito dele. Então, nessa carta, Paulo vai trazer isso com uma clareza, gente. Leia essa carta, sabe? Devore essa carta, palavra por palavra. Ela é tão preciosa para nós. Mas eu vou ler alguns versos aqui, o nosso tempo é corrido, né? Do verso 6, a partir do verso 6, do capítulo 2 de Colossenses, vai dizer assim: como, pois, recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Ele está dizendo, vocês receberam Cristo. Chega agora de andar no molde lá do passado. Passou, acabou. Agora vocês receberam Cristo e vão andar em Cristo. Verso 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Arraigado. Cria raiz. Com Cristo não tem nada superficial, não tem mais ou menos. Ou você é ou você não é. Ah, eu vou seguir isso aqui, mas nessa parte que Jesus ensinou sobre o perdão, estou fora. Não. Aqui no meu tempo, 2025, bateu, levou. Aqui não levo desaforo para casa, não. Aqui eu tenho que ser feliz. Se você está me fazendo mal, é tóxico, né? Vou te bloquear. Como é que fala lá, Lila? Esqueci a palavra aqui. Elimina a pessoa, né? Não é bloquear, Cancelar. não. Cancelou, cancela. E Jesus fala, perdoa. Pedro até que tentou, hein? Pedro tentou aliviar para a gente, mas não teve como, não. 7 vezes, Senhor, o número da perfeição, né? 7 vezes tá bom. 7 vezes com muito esforço, quem sabe eu consiga. Não, Pedro. Sinto muito, Pedro. Andar comigo não é assim, não, Pedro. 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite, Pedro. Não tem. Arraigados, raiz profunda em Jesus e abundante ação de graça. Chegou daquele povo murmurento do deserto, é maná, não queremos mais, queremos carne. O Senhor mandou comer até sair pelo nariz, pela boca. Andava, a roupa crescia no corpo. Ah, mas não é a roupa da moda, não é o tênis da moda, não é isso, não é aquilo. Está faltando um povo insatisfeito, insaciável. A minha carne, a sua carne é insaciável. Deixa eu te falar, não tem como saciar a nossa carne. Não tem. Por isso o Senhor nos manda matar ela, mortificá-la. Ela tem que ser morta. Porque a nossa vida é no espírito. Ele nos chamou para viver no espírito. Porque o espírito, sim, deixa eu te contar a maravilha de Deus. O espírito se sacia em Deus. Sabe aquela alegria? Aquela alegria que você não sabe nem falar. Que é simplesmente quando você está na presença de Deus e começa a chorar e derramar aquele gozo na alma. Que não tem Rivotril que traz para você. Que não tem fórmula mágica. A carne, você pode pegar um cartão e estourar, gastar ele todinho com compras no shopping. No outro dia, ela vai estar faminta do mesmo jeito. E você vai estar totalmente endividado. Não tem limite para ela, ela é insaciável. Mas o meu espírito e o seu se saciam em Deus. E ele é fonte inesgotável, não para de fluir. Quanto mais você busca e se enche, mais. Tem mais, tem mais, tem mais. É por isso que a gente transborda, porque não tem como. É muito. É abundante, é a vida abundante de Jesus. E ele vai continuar dizendo: cuidado, alerta, para que ninguém vos faça presa sua por meio de sutilezas. É disfarçado, hein, gente? É Jesus te ama, você tem que ser feliz. Ele vai te dar tudo. Se você está com Jesus, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Que mentira, que engano. Cadê? Quem está escrevendo essa carta estava preso em Roma.
Ele começa essa carta, leia o capítulo 1. Ele começa dizendo de como Deus estava fortalecendo ele na prisão e como, através da prisão dele, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Acorda! Esse nicho gospel evangélico da prosperidade é o barco furado que vai levar, que estão achando que estão na igreja, que estão em Cristo, e estão numa fábula, num engano, num vício, numa idolatria do homem, do próprio ser, eu no centro. É isso que esse evangelho prega, não é Cristo no centro. Ele é poderoso, ele é enganoso, ele é sutil, ele enreda, é uma teia de aranha. Fuja. Jesus nos disse isso o tempo inteiro, Paulo está repetindo aqui, cuidado, fiquem alerta, fuja disso. Esse discurso não é do reino, não é do céu. O meu Senhor e o seu Senhor não ensinou isso para a gente, ele não diria isso para mim e para você. Ele diria, negue a si mesmo, tome a cruz, venha, eu vou estar com você todos os dias. Tem aflição, sim. Nunca foi mar de rosa, estou com você, estamos juntos. Mas vai ter dias difíceis, vai ter luta, vai ter perseguição, começando dentro de você. Vai ter que fugir da sua carne, filha. Corre, corre dela. Não dá ouvido para ela, não. A sua mente mente para você. Escute a mim. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente. Ele traz à luz a revelação da palavra, para que a gente compare com as muitas vozes ao nosso entorno e a nossa própria querendo nos enganar e mentir ao nosso coração. E ele vai dizendo aqui, olha, no verso 8 ainda, segundo as tradições de homens. Essa eu vou te falar. É uma quarta estratégia só para a gente falar sobre ela. Tradições lindas, hein? Lindas. O judaísmo recheado dela. Recheado. Jesus falou, olha, eu sou maior do que tudo isso. Eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão adorando o sábado? Eu sou o Senhor dele, tá? Gente, Jesus quebrou tudo, né, Silvana? Jesus quebrou tudo. Sabe o templo? Eles adoravam o templo de Salomão. Puxa, Deus deu a métrica. Todo feito em ouro, coisa linda, né? Morro de vontade de pisar lá, de ver. Coisa linda. Jesus falou assim, derruba esse templo e em 3 dias eu levanto. Eles vão, o quê, Jesus? Quanto tempo? Foi feito? Você tá doido? Que conversa de maluco é essa? Olha esse templo, o templo. Ele estava falando dele. O templo agora sou eu, casa de Deus, morada de Deus. E eu e você da mesma forma. Quem está aí adorando demais templo, construção, erguendo patrimônio, gastando energia, dinheiro, tempo, vai ficar tudo aí. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Hoje, esse lugar, qualquer lugar que seja, minha casa, sua casa, um templo, celebrar a vida nele, nos alegrarmos mutualmente, nos consolarmos, nos fortalecer. O culto acontece lá fora, é todo dia, é na minha casa, é na sua casa, é no trabalho, é na vizinhança, é lá, é aí onde você está. Nós nos ajuntamos com um propósito, sim, maravilhoso, específico, mas aquele tempo onde eles iam levar o sacrifício para Deus, né? Se chegarem a Deus, acabou, o véu foi rasgado. Não precisa de ninguém mais fazer isso por você. Você entra direto no Santo dos Santos, é Jesus, o novo e vivo caminho, é isso. E é isso que eu e você temos que pregar e anunciar. Muita gente enredada, presa nas tradições de homens, de homens. E ele vai continuar dizendo, isso não é segundo Cristo. Não, não é. Está tudo errado quando a gente entende Jesus. Olha a Bíblia, ela de capa a capa é Jesus. É Jesus. Eles não entenderam a leitura de Jesus no Velho Testamento. O próprio Deus veio, se materializou, se fez carne. A palavra dos profetas,
Os profetas não imaginavam, hein, Lila? Pensa Isaías profetizando Jesus. Ele profetizou, mas ele não viu a palavra virando carne. A palavra que saiu da boca dele virou carne. Imagina se Isaías tem essa visão. Eu falei, e era uma pessoa, é Jesus, esse homem. Mas os judeus, eles leram, estudaram, os fariseus dedicados, sabia vírgula por vírgula, estavam diante da palavra e não reconheceram. É por isso que a palavra diz que a letra mata. Nós não podemos ser enganados dessa forma. E nós não podemos permitir que esse engano também passe para outros. Enquanto somos acordados pelo Espírito, precisamos nos despertar e despertar outros. É Jesus, Ele é vivo. Ele é o Deus que se assentou à mesa, tocou leprosos, comeu, uma vida de propósito. Jesus não ficou 24 horas dentro do templo, com seu linguajar, evangeliquez, misericórdia, é vitória, é não sei o quê, tá amarrado, tá solto, amarrou de novo, soltou de novo. Não, ele viveu a vida de Deus com propósito, tocou, curou, abraçou, amou, chorou, se importou, se compadeceu, comeu e se fez comida para muitos. E é isso, a minha vida é a sua vida. Tem que ser isso. Ele está dizendo, está seguindo Jesus, agora vive em Jesus. Resplandeça Jesus. E ele vai continuar dizendo, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo vocês querem saber sobre Deus, quer se achegar em Deus? Jesus. Ó, Jesus. Não precisa fazer aquela campanha, não. Pagar aquele valor, não. Aquele sacrifício, aquele outro. Jesus já fez todo o sacrifício. Vai para ele, vai aprender dele, ele vai te dizer o que ele quer de você. Quais as renúncias? Vão ter. Não se engane, não. Ele vai te dizer. Filha, é aqui. Ô, filha, esse linguajar seu aqui, essa maneirinha sua de falar aqui, sabe? Vamos conversar aqui. Não, você é minha. Eu santifico a tua boca. Dessa fonte aí não vai sair água amarga e doce, não. Não tem como, não. Acabou isso, viu, filho? Ó, filho, peraí, esse orgulho aqui, ó. Sabe esse orgulho seu aqui? Tá? Não. Quebrou isso. Quebrou, tô te ensinando aqui. Pode dar outra face? Pode dar sem medo. Pode dar. É seu inimigo, né? Pois é. Vou colocar ele no seu caminho hoje. E é você que vai dar ele de comer. E você que vai matar a sede dele. E sobre a cabeça dele você vai amontoar brasas vivas. E o meu nome em você será glorificado nele. É assim a vida com Cristo. Jesus revela toda a divindade de Deus. E revela também toda a humanidade que eu e você precisamos ter e ser nessa terra. Ele foi o humano perfeito, que se importou, que se compadeceu, que amou, que perdoou, que curou, que cuidou. É o modelo humano para mim e para você. E nele toda a plenitude divina, tudo que precisamos saber de Deus e não podemos alcançar em Jesus, se faz compreensível para mim e para você o que nós podemos entender. O que nós podemos alcançar de Deus está em Jesus. E o que nós precisamos ser de homem que não conseguimos ser, está em Jesus o modelo da gente seguir. É Ele, é nele, é a supremacia. O centro do Evangelho é Jesus, o centro da minha vida, da sua vida, é o que Paulo está dizendo para eles. Não dá para me continuar aqui, eu ia até o versículo 23, né? Mas não vai dar. Mas leia aí. Deus tem muito mais para completar para o seu coração. Todas essas coisas, essas tradições, tudo isso teve a sua importância por um tempo, cumpriu o seu papel. Agora é Cristo, é Jesus. Ah, Cíntia, não vamos aprender mais nada com o Velho Testamento? Não, claro que não. Não estou dizendo isso. Sempre temos muito a aprender, mas foca em Jesus. Foca
foca em Jesus. É o que Paulo está dizendo, vocês receberam ele, agora viva nele. Foca nele, vai. Porque ele é o novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Prega Jesus, vive Jesus, respira Jesus, transpira Jesus. Amém? Amo vocês. Vou orar aqui encerrando, agradecendo ao Senhor mais uma vez, porque o seu Espírito em nós se move. É a vida de Jesus em nós. Vamos viver? Vamos viver? É só isso que Ele está chamando a gente, para viver essa vida dele. Pai, nós te adoramos e te agradecemos por esse dia que se chama hoje, que o Senhor nos chama para esse entendimento, para essa clareza, para que possamos viver e viver Jesus, exalar Jesus, transpirar Jesus, desfrutar dessa vida abundante que é Ele que trouxe para nós. É Emmanuel, é Deus conosco, habitando em nós. Somos esse lugar da habitação do Senhor e queremos viver essa vida plena, saciada em Ti. Então, cura-nos de nós mesmos, das nossas mazelas, da nossa vãs filosofias, das nossas enganos religiosos, coisas que aprendemos, Pai, de maneira equivocada e fomos arrastando e presos nelas e levando outros também a esse entendimento enganoso, mas a Tua palavra revelada nos faz entender o nosso foco é Cristo, é Jesus, e nele não há confusão, nele há plenitude de vida, de alegria, de saciedade. Que o Senhor nos ensine, Pai, a amar o que o Senhor ama. Nos dá ouvido para ouvir, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, destapa os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, discernir ela, Espírito Santo, como cada um aqui o Senhor quer que viva. Não é todo mundo igual, cada um o Senhor fez uma identidade única, para um propósito único, dentro desse propósito máximo, que é te adorar e transmitir a tua vida através de nós, é Cristo vivendo em nós, como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, é Jesus. E essa tem que ser a minha ambição e a ambição de cada um de nós aqui. Oh, dilata o teu amor em nós, para que a gente se importe com o que o Senhor se importa, para que a gente queira o que o Senhor quer, para que a gente se envolva nos negócios do Senhor, como Gamaliel um dia falou lá atrás. Se isso é de Deus, não tenta impedir, não, porque o que é de Deus não se impede. Que a gente viva as coisas do Senhor e flua nelas para a glória do Senhor. E nas coisas mais simples, mais naturais da vida, mais corriqueiras, nos nossos relacionamentos, no sentar à mesa, no comer o pão, no beber, no trabalho, em tudo seja para a glória do Senhor. Glorifica a ti mesmo em nós, entre nós e através de nós. Esse é o clamor do nosso coração. Para honra e glória somente ao teu nome, Pai. No nome de Jesus, e para que a nossa alegria em ti seja completa. Amém. Obrigada mais uma vez por me ouvir. Amo vocês. Eita, meu Deus, que coisa linda! Deus, muito obrigado, Tanuri. Como é bom ouvir essa mulher, né, gente? Nossa sala está finalizando, eu vou finalizar aqui com uma oração, mas devo lembrar vocês, nossa sala hoje está sendo gravada, vai subir lá no YouTube. Assistam novamente, revisa toda essa palavra, porque não dá para pegar tudo numa vez só. E que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de compartilhar, né? E comentar, deixar seu comentário lá, que com certeza vai abençoar outras vidas, viu? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós recebemos a tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Oh, Deus, que nós possamos, Senhor, levar essa palavra para o nosso dia, Pai, viver essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. Oh, Deus, é tão maravilhoso te ouvir, Pai.
que nós possamos todos os dias estar aqui, Senhor, escolhendo essa boa parte, Pai. Amém, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.